Olá, boa tarde. Ajeitando aqui. Bom, esperar o pessoal entrar. Hoje a gente já está em casa, né? Foi rápida a nossa ida até o resort, né? Até o Porto Belo. E hoje a gente já está daqui para conversar com Vanessa Leff. Bom, perguntei até para saber como é que pronuncia o nome dela, porque é alemão, né? Do Costão do Santinho, do Resort Costão do Santinho de Florianópolis, né? Que é um resort maravilhoso, né? Que eu já estive lá, não me hospedei, mas estive lá de passagem. Então conheci um pouquinho do resort e hoje a gente vai conversar com a Vanessa, que teve recentemente. Ela é executiva de contas e ela teve recentemente e vai trazer todas as informações para a gente. A gente está aberta a perguntas também, né, para saber como é que está sendo a reabertura. Bom, ela já está entrando aqui para a gente poder bater esse papo e saber tudo sobre o Costão do Santinho. Vanessa? Oi, Você está me ouvindo ou não estou te vendo? eu tô te ouvindo. Ué, estranho. Não está aparecendo nada na tela. Bom, saiu. Bom, Vanessa entrou, mais algum problema de conexão? Provavelmente que a gente não conseguiu vê-la. E vamos ver ela entrando de novo aqui. Vamos lá, para a gente começar esse bate-papo e saber desse hotel que já está aberto. Isso. Olá, agora sim. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu que te Obrigada. agradeço, tá participando e olha que cenário lindo que você tem aí atrás. Amei. Isso aí, já que a gente não pode estar pessoalmente, né? Vamos ver a imagem para ir criando saudades e em breve poder estar lá curtindo. Com certeza, mas soube que você teve recentemente, né? Então tá com tudo fresquinho para contar pra gente, né? E aí a gente vai ver com os seus olhos, né? Até a gente poder tá indo para lá. Isso aí. Foi bom que eu tive esse final de semana lá para ver como é que estão, né, as medidas de segurança, tudo que o Costão preparou para receber todos os hóspedes. E aí vou poder passar para vocês as informações fresquinhas. Com certeza, Vanessa. Bom, eu queria que você se apresentasse, né? Eu já apresentei seu nome, né? Que é um nome alemão. Até perguntei para você como é que fala, porque realmente o alemão tem um pouquinho de diferença, né, na dicção. Então, eu apresentei certo, né? Vanessa Leff, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho. A gente até colocou algumas informações suas, né? O tempo que você já está na casa, né? No Costão, já tem algum tempo. E pode falar com propriedade porque você trabalhou no local, né? Então, além de hoje estar na posição, né, de executiva de vendas, mas você já esteve trabalhando no hotel. E isso é importante, né? Tem mais segurança em falar. Exatamente. Vivenciar, né, faz toda a diferença. Então, foi muito bom porque eu tive a experiência lá no Costão, né? Trabalhei lá por 6 anos e depois fui para a rua, né? Executiva de contas aí, rodar os estados. Então, hoje eu fico no Rio de Janeiro, né? Cuido das regiões do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiânia e Brasília, né? Bastante coisa. Bastante coisa. A nossa equipe comercial é bem grande, então tem, né, por todo o Brasil, inclusive Argentina, a gente tem os executivos, né? Então, mas é importante por isso, porque aí já de vivenciar eu já tenho conhecimento, né, do Costão no dia a dia. Legal, legal. Bom, vamos falar um pouquinho, né, sobre várias coisas que a gente tem. Então, a gente tem aí 1 hora de live, então tem muita coisa para a gente falar, tá? Então, eu vou começar
perguntando para você em que local fica de Florianópolis o Resort Costão do Santinho? Tá. O Costão do Santinho fica na ilha mesmo, né? Que Florianópolis tem a parte do continente e a parte da ilha. O Costão fica na ilha, no norte da ilha, próximo às praias de Ingleses, Jurerê, que são mais conhecidas, né? O Costão fica na praia do Santinho, que é uma praia pequena, de 2 quilômetros, né? Ela tem o Costão e o restante da praia é totalmente preservado. Então, quem não conhece o Costão, né, conhece só as praias próximas. O aeroporto de Florianópolis, ele fica no sul da ilha. Então, os opostos, né? Do aeroporto até o resort, dá uns 50 minutos, né, o transfer, tá? Mas acaba que, assim, não é nada cansativo, porque dentro da cidade de Florianópolis. Então, eu falo, quem não conhece, é uma oportunidade já de conhecer. Já faz um city tour logo na chegada, né? Com certeza. E o ideal, na verdade, assim, para quem já esteve em Florianópolis, né? Eu já estive algumas vezes, ficar, na verdade, na ilha, né? E não no continente, porque todas as praias, as atrações principais estão na ilha, né? Então, até deixar isso bem claro, né? Para quem está ouvindo a gente, os seguidores que estão aí, que não conhecem Florianópolis, né? Florianópolis, ele é dividido dessa forma que a Vanessa falou e, basicamente, todos querem curtir a ilha, né? Isso, a ilha que tem 42 praias, então tem muita coisa para fazer na ilha. Então, o importante é estar na ilha mesmo, né? E principalmente no norte da ilha, no Costão. Com certeza, com certeza. Isso, e aí assim, do centro de Florianópolis para o Costão é 25 a 30 minutos, né? Então, se alguém está no Costão, mas quer conhecer o centro, né, e tudo, é próximo, né, tranquilo, tá? E já que eu falei, né, do aeroporto, a gente tem diversos voos diretos, São Paulo, Rio, que facilita muito o acesso, né? Então, aqui do Rio de Janeiro dá 1h10 de voo, super tranquilo, né? Pertinho. Pertinho, isso mesmo. E voo direto, que aí facilita para os cariocas irem para o Costão. Com certeza. E até você teve recentemente, Vanessa, pode até nos dizer como é que está a questão do aeroporto, né? A chegada em Florianópolis, como é que está funcionando, né? Quer dizer, os voos já estão saindo, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro para Floripa. E aí eu queria saber um pouco como é que está sendo essa chegada lá. Isso. Assim, foi uma grata surpresa, porque Florianópolis tá super bem estruturado, o aeroporto passa uma tranquilidade, né, muito boa para o cliente desde a chegada, tá? A partir de julho agora tá com voo direto, então São Paulo, Rio, Brasília, né, das principais capitais, tá? Na chegada ao aeroporto, você tem que preencher uma ficha, ou pode preencher anteriormente online, que é da vigilância sanitária. Então, que pergunta para onde você está indo, de onde você está vindo, se teve algum sintoma, né? Tem que preencher com todos os seus dados, tá? Esse formulário. E tem a medição de temperatura, né? E eles disponibilizam álcool gel. Então, muito tranquilo e seguro, né? A chegada a Florianópolis. Tá? É um cuidado que eles estão tendo, né? Porque lá a pandemia está controlada. Então, é importante, né? Para que o pessoal que está chegando, né? Esteja seguro também em relação a isso. Com certeza. Realmente, assim, as coisas no Sul foram muito mais controladas, né? Do que aqui no Sudeste, né? Então, vocês estão podendo até ter toda essa organização, né, que está sendo feita, até assim, a questão da reabertura, ela foi que dia que o hotel reabriu, Vanessa? Na verdade, assim, a partir de maio, né, segunda quinzena de maio, todos os hotéis de Florianópolis já poderiam abrir, tá?
O Costão optou por ficar um mês preparando a equipe com todos os novos procedimentos e regras, né? E preparando o Costão em si. Acabou que foram 3 meses aí de reformas, mudanças, né? Com as adaptações necessárias. Mas aí a gente reabriu só em junho agora, dia 10 de junho a gente reabriu para o feriado, né, de Corpus Christi. Tá? Em junho a gente estava abrindo só os finais de semana, até para que durante a semana o que fosse necessário ajustar pudesse ser feito, né? E aí a partir de julho agora a gente está abriu direto mesmo. Entendi, ótimo. Até mesmo então vocês vêm, na verdade, evoluindo, né, como você colocou, né? Então todo esse processo desde maio, né, de treinamento, em junho essa abertura em pequena escala, né, só final de semana, e agora, né, tendo as semanas inteiras de julho, ele estando aberto, né? Então eu acho que seria até o processo correto, né? Essa evolução de vocês, né? Até mesmo para poder até ter esse feedback dos passageiros que estão indo, né? Que foi muito importante, né? Claro que a gente tem a restrição, né, de 50% da hospedagem, né? A gente não pode estar com 100% de ocupação, então a gente tem a restrição de 50%. O feriado de Corpus Christi a gente abriu com 40%. E exatamente o que tu falou, né? Foi justamente para a gente ter o retorno dos clientes e ver o que era necessário ajustar, né? Ou o que fosse necessário recuar um pouquinho. Então, tudo isso foi ajustado. Que ótimo. Bom, então, vamos mais questões aqui. A gente já teve gente aqui comentando, dizendo que é o melhor resort do Brasil, né? Elogiando, inclusive, a recreação, né? Que eu acho que é um ponto muito forte de vocês, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, muito legal ter esse feedback, né, dos passageiros aí que estão escutando. Quem quiser também perguntar também, a gente está aberto, né? E depois também da live, a gente fica aberto a perguntas e eu passo para a Vanessa para ela poder estar respondendo. A gente encaminha pelo direct a resposta. Então, fiquem bem à vontade de esclarecer, né? Eu acho que a gente está aqui para isso. Bom, vamos lá. Como é a estrutura do hotel? Eu queria saber assim, um pouquinho da estrutura do hotel. Conta pra gente como é a questão da divisão do hotel, né, para a gente poder saber a diferença também, para a gente poder colocar isso para os passageiros, os seguidores que estão aqui. Tá, perfeito. Não, isso é super importante que tu colocou das perguntas mesmo, né? Pois a gente responde uma a uma para ninguém ficar com dúvida aí, né? O Costão é uma estrutura muito grande, né? O Costão ocupa uma área de 1 milhão de metros quadrados, só que 750 são de área preservada. Então dá para ver aqui atrás um pouquinho, né? Ter ideia, né? A gente tem 595 apartamentos no hotel, né? Uma área bem grande de lazer, piscinas internas e externas aquecidas, né? 7 restaurantes, alguns restaurantes temáticos, né? A gente tem aí 3 restaurantes temáticos e os restaurantes, bares que atendem todo o serviço de all inclusive, né? E tem a facilidade de estar de frente para a praia, né? Então, na beira da praia do Santinho mesmo, né? Que é uma senhora praia, né? Que é uma senhora praia. Florianópolis é assim, incrível, né? As praias, enfim, a beleza natural é muito grande. E a Praia do Santinho é uma das praias mais limpas do Brasil, assim, então é importante. A gente tem, então, toda a estrutura, né? Às vezes até o pessoal fica com receio, porque é muito grande o resort, mas a gente tem um transporte interno que funciona super bem, né? Para facilitar o deslocamento dos clientes. E aquele carrinho de golfe, né? Tem umas vans e doblôs assim que circulam, né? E a gente tem toda a parte de entretenimento, de atividade, de lazer para todas as faixas etárias, né? A gente tem desde o Costão Baby para as crianças de 0 a 3 anos,
que essas precisam ter um responsável junto, quanto para a família, né? Atividade de ginástica, então bem variado. Estrutura completa, para ninguém precisar sair de lá. Muito bom. E até aproveitando que você falou sobre essa questão do baby, o baby, todas as faixas etárias estão funcionando normalmente. Isso. O baby, na verdade, sempre tem que ter um acompanhante junto, né? Para ficar sozinho na monitoria, é a partir de 4 anos que a criança fica, tá? Das 9 da manhã até 10 horas da noite. Sempre brinco, tem pai que esquece, tem pai que morre de saudade. O dia inteiro, ainda mais depois de uma quarentena, tá todo mundo precisando desse descanso. Nem fala, Vanessa, realmente, assim, eu já trabalhei com recreação, né, comecei, na verdade, no turismo, trabalhando com recreação, e justamente com criança, e a gente via muito disso. Via muito, assim, a gente tinha que ir atrás do pai, ligar, né, porque realmente relaxa, né, esquece, né, seu filho está em boas mãos, né, está sendo bem cuidado, então, né, os pais, não é uma coisa ruim, entende? É porque realmente acaba relaxando, né? E ainda mais agora, depois dessa quarentena, como você falou, né? As pessoas realmente estão muito tempo, né? Confinadas, em casa, com as suas famílias, né? E precisam respirar, precisam ter esse momento, né, de liberdade, esse momento com segurança, né? Que fique bem claro aqui, né? A gente está trazendo informação, né, com segurança, o que o hotel está fazendo, a gente vai falar também. A gente também colocou um vídeo de vocês em nosso site, né? Depois a gente vai colocar esse vídeo aqui também no feed, no IGTV, né? Eu acho que é importante as pessoas verem, né, todo o trabalho que está sendo feito, né? Não é fácil, não foi fácil essa mudança, né? Mas tudo com muito carinho, né, para receber os hóspedes da forma correta. Claro, com certeza. Todas essas medidas que foram tomadas, né? A gente tem aí o postão safe, né? Então, que traz a segurança para os hóspedes, né? De todos os cuidados e higienização que está sendo feito no resort. Então, é interessante mesmo, depois disponibiliza para os clientes que querem, né? Assistir esse vídeo com todas as medidas, protocolos de segurança. É interessante. Com certeza. E falando um pouquinho mais da estrutura do hotel, né? O que o hotel oferece de atividades, né? Com relação ao número de restaurantes, né? Como funciona? Ele é all inclusive, colocando mais uma vez, né? O hotel all inclusive. Então tem todas as bebidas e todas as refeições incluídas na diária. Isso, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, né? Espumante, whisky, durante todo o tempo no resort, né? E aí a gente tem, então, os restaurantes, né? A gente tem o restaurante, funcionava com buffet completo, né? Teve alguns ajustes em função das novas regras, né? A gente, que é o restaurante principal, buffet internacional. A gente tem o restaurante grill, que é a parte de grelhados e churrasco, né? Com vista para a praia ali, então visual diferenciado. A gente tem os restaurantes temáticos, o japonês, tá? O francês, que é menu degustação à la carte, sugestão do chefe. E tem a tratoria, que é a parte de massas, pizzas, antepastos, tá? A gente tem também o restaurante infantil, que é onde os monitores fazem, inclusive, as refeições com as crianças, né? A gente agora, só nesse momento inicial, pós-pandemia, que a maioria dos pais está querendo acompanhar, né, durante a refeição, que acaba tendo um contato maior, né? Mas normalmente ficam com a recreação direto no restaurante infantil, e a gente tem o restaurante Rancho do Pescador, que é um restaurante de petiscos e frutos do mar, que ele está incluso como um diferencial para quem fica nas suítes, tá? Até já, né, entrando em suítes, entrando na parte de apartamentos, a gente tem duas propostas de hospedagem. A gente tem as vilas, que vocês podem ver desse lado aqui, né? São apartamentos, são prédios de até 3 andares, onde a gente tem os apartamentos no estilo mais praia, né? Mais rústico.
E a gente tem a ala internacional, que é esse lado aqui, que são as suítes, todas de frente para o mar, né, com vista para o mar, com banheira de hidromassagem, tá? Então a gente tem as duas propostas de hospedagem. Um grande diferencial do Costão é a questão das acomodações, tá? Principalmente para a família, a gente tem os apartamentos nas vilas, apartamentos de até 3 dormitórios, que acomodam aí até 6 adultos, mais 2 crianças, mais bebê. Então, com conforto, né, a cada 2 adultos a gente acomoda por quarto sempre, né, mas tem essa privacidade e ao mesmo tempo estão todos próximos, né, no mesmo apartamento. Isso é ótimo, né? E é ótimo ter essa diferença, dá a possibilidade do hóspede escolher, né, o que é melhor para si, né? Claro, com certeza, né? Tem gente que prefere as vilas, se sente mais confortável, um estilo apartamento mesmo, né? E tem outros que não, que preferem acomodação um pouco mais luxuosa, né? Estilo mais internacional mesmo, aí preferem a suíte. Então vai de cada passageiro, né? Com certeza. Na parte de entretenimento, né? A gente tem um complexo aquático de piscinas internas e externas aquecidas, tá? É importante reforçar porque às vezes o pessoal tem receio, né? Por ser sul, se tiver um pouco frio e tudo, então a gente tem as piscinas externas que são climatizadas, tá? E tem as cobertas, que é um grande diferencial, né? Porque aí qualquer problema, choveu, deu uma refrescada, tem as piscinas cobertas aquecidas, tá? Inclusive, Vanessa, a gente está aqui, eu estou vendo, né, aqui as mensagens, né, as perguntas, né? Então, tem várias pessoas muito preocupadas com a questão do clima, né? Tem gente perguntando sobre o clima de outubro, o clima de novembro, né, o clima de julho, né? Então, as pessoas estão um pouco preocupadas com essa questão do clima, justamente pelo que você está colocando, né? Tem essa possibilidade das piscinas cobertas, né? Então, caso tenha chuva, né? Então tem essa possibilidade de diversão também, né? O hotel não para. Não, toda a parte de recreação também, né? A gente tem as atividades durante todo o dia, como eu falei, para todas as faixas etárias. E no caso, né, de um período, choveu e tudo, as atividades são adaptadas, além de toda a estrutura de espaço de sala de jogos, né, o espaço infantil, Costão Kids, que são todos cobertos, as piscinas internas e externas aquecidas. A gente também tem um centro de eventos muito grande, com diversas salas, se necessário a gente utiliza, né, também esses espaços, né. Mas assim, eu falo, o clima é difícil hoje em dia, esse tempo tá maluco, né? A gente vê aqui pelo Rio de Janeiro mesmo, né? Um dia olha o nosso inverno. Olha o nosso inverno. Um dia tá verão, o calor do inverno, né? Então, assim, o Costão, claro que esse período de junho, julho, agosto, são 3 meses que são mais frios, né? A temperatura é mais baixa por ser sul, tá? E aí, claro, a gente já faz uma programação toda, né, adaptada para esse período, né? E também a gente intensifica ainda mais as atividades, porque aí fica de acordo com o clima, né? Só que assim, o período de inverno é um período normalmente muito seco, então não tem problema de chuva, né? Fica mais fresca a temperatura, tá? Normalmente entre o dia, assim, faz entre 18 e 24 graus, tendo sol, né? Fica uma temperatura agradável, e à noite, claro, refresca mais, tá? Aí fica entre 10 e 14. É uma temperatura média, né? O tempo, como eu disse, é complicado a gente, né, adivinhar como é que vai ser. Já teve cliente que foi para lá, pegou 28 graus, não, eu tô na praia. Já teve cliente que já pegou um pouco mais de frio, mas o bom é isso, que são dias secos, né? Então com sol. Eu tive lá em julho do ano passado com o meu filho, que tem 8 anos, então ele super aproveitou a recreação.
correu pelo resort inteiro, se divertiu bastante, deu para aproveitar. Então fica bem. E agora também que você teve, né? Agora que você teve essa semana, esse final de semana também, o clima estava bom. Também. Teve, graças a Deus, estava ótimo o clima. Como eu falei, durante o dia ficou super agradável, à noite é que refrescava mais, né? Uhum. E aí dava para tomar um vinho, curtir esse lado, né? Tem o dia para aproveitar e à noite, quando refresca um pouco mais, a gente já sente mais o clima de inverno e consegue aproveitar de outra maneira. Isso é muito bom, isso é muito bom. Até perguntaram aqui, ótimo para beber um vinho. Perguntaram não, né? Afirmaram que é ótimo para beber um vinhozinho, com certeza, né? Isso. Sempre muito bom ter esse clima à noite para poder tomar um vinhozinho, né? E se aquecer, né, um pouquinho com um casaquinho, né? Nós cariocas a gente gosta, eu pelo menos, né? Gosto dessa situação que a gente não tem frio aqui, né? Então a gente vai para um lugar assim, né, um pouco mais frio, a gente já mete um monte de casaco, né? A gente... Não, é bom, o pessoal do sul não sente frio, mas o carioca sente. E fica com uma temperatura agradável, né? Que você sente um friozinho, mas não tá congelando, porque senão também não dá. Né? E a gente também, assim, na programação, a gente tem sempre um happy hour temático. A gente coloca final da tarde. E nesses períodos de inverno, a gente coloca de acordo com a estação mesmo, né? Então, algo mais quente, né? Às vezes tem fondue, caldos. Então, tudo isso de acordo com o clima mesmo, a gente vai ajustando, né? Sim, com certeza. Como eu falei, a programação de lazer é o dia inteiro com atividades, né? À noite, programação noturna também. Então, o pessoal fica o tempo inteiro se divertindo lá. Isso aí. E as atividades de esporte, né? A gente está falando um pouquinho sobre atividade, acabei te interrompendo a questão do clima, né? Porque vários estavam preocupados aqui com o clima. A programação dos esportes, assim, o que tem o resort em matéria de entretenimento, né? Fora a gente sabe que happy hour, né? Shows, né? Algumas coisas assim que tem na programação e às vezes até na programação diferenciada aí ao longo do ano, né? Que a gente vai falar um pouquinho também sobre essas programações que sempre o Costão traz algo diferente na sua programação. Claro, é importante depois a gente falar, porque é um diferencial do Costão, esses pacotes temáticos que a gente chama, né? Mas falando ainda um pouco da programação normal do resort mesmo, né? Como eu falei, a gente tem atividades durante todo o dia. Então, caminhadas, trilhas ecológicas, né? A gente tem o pessoal da ecologia que fica responsável por isso. Então, o pessoal adora. Tem a trilha, para quem gosta de subir morro, tem uma trilha que é nesse morro aqui atrás, né? Então, a gente tem as caminhadas e trilhas ecológicas, tem as aulas de ginástica, hidroginástica, tem atividades na praia, né? Então, beach tênis, vôlei. A gente tem um complexo esportivo também, com quadra poliesportiva, campo de futebol, atividades também arco e flecha, escalada, o sandboard, que é aquele surf nas dunas, né? O esquibunda. Então, é muito bom. Tem bastante atividade. Eu falo, quem gosta também, não, mas eu não sou do esporte, prefiro uma outra atividade. A gente tem os torneios, para quem gosta de, né, ficar lá descansando, bebendo e tudo, a gente tem os torneios de caipirinha, tem as atividades, os desafios que acontecem na piscina, né? Então tem para todos os gostos as atividades. Que bom, que ótimo. Tem muita gente aí já interessada aí, já tem gente esperando, ansioso para ir, né? Isso. Bom, vamos falar sobre mais algumas coisas, né, para a gente poder deixar todo mundo bem informado, né? A gente falou da diferença, né? Você colocou a diferença. Como é a relação do resort, né? Você já até falou um pouquinho, né, sobre essa questão dessas caminhadas, mas como é a relação do resort com o meio ambiente? Tá. Desculpe, só uma coisa que eu esqueci de falar na programação. Como a gente tem as faixas etárias, né? Eu falei só o Costão Baby, mas a gente tem o Costão Kids para as crianças de 4 a 6 anos.
tem a galera radical de 7 a 11 anos, que são atividades mais agitadas. Tem o Clube Team para os adolescentes, tá? Porque é um diferencial também, que às vezes eles, né, não entram na programação de adulto, porque é junto com os pais e não são mais crianças. Então a gente tem o Clube Team e tem a programação de adulto, né? Família, tá? Bom, então na parte de ecologia a gente tem uma célula, né, um setor dentro do resort que é de ecologia mesmo, que faz todo esse acompanhamento, né? A gente tem as caminhadas e trilhas ecológicas, né? Então com observação de aves, a gente tem uma fazendinha no resort onde tem alguns bichos. Tem as orquídeas, tem uma mini horta, então o pessoal gosta de visitar, né? A própria área do resort, a gente tem essa área de preservação, né? A gente tem todo um cuidado, a gente tem uma parte de reciclagem de todo o lixo do resort, tá? A gente tem uma estação de tratamento do esgoto, então toda a água do resort é reaproveitada, tá? Lá no próprio costão mesmo. E aí com isso a gente tem às vezes até recebe escolas e tudo para justamente verem esse trabalho, né, que o costão realiza de toda a parte ecológica. Tá? Que é diferenciado, né, Vanessa? É diferenciado isso. Realmente todo voltado para essa questão ecológica do meio ambiente, ainda mais hoje, né, que a gente está muito preocupado, né, com essa situação. Claro, com certeza. E é por isso também que assim é ótimo, porque a estrutura do costão tem muitos espaços ao ar livre, né? Toda essa parte da vegetação mesmo, das trilhas, né? A gente tem um caminho ecológico dentro do resort, a própria questão da praia mesmo, é um momento, né, que os hóspedes podem ficar mais tranquilos em contato com a natureza e longe de aglomerações, que é o que precisa agora, né? Com certeza. Até inclusive assim, na parte de ecologia também a gente tem um museu arqueológico ao ar livre, tá? Onde tem inscrições rupestres de 5.000 anos atrás, então toda uma história aí que o pessoal de ecologia, né, acaba passando um pouco para os hóspedes, até onde surgiu o símbolo do costão, né, que tem numa pedra em frente ao resort, então os hóspedes podem conhecer, né. Que interessante, bem legal, né? Une aí várias situações, né? Não só a questão do resort em si, né? Mas toda essa questão de meio ambiente, né? De história, né? Então dá para fazer assim várias situações, né? Conhecer assim várias coisas dentro de um resort que não é comum isso, né? Tem gente perguntando aqui. Eu vi até que já tem alguém, né, do resort respondendo, mas é até um assunto legal. Estão perguntando sobre acessibilidade, né? Se tem acessibilidade, entendeu? Então, acho que é legal a gente, até você responder sobre isso. Claro. Como eu falei, a gente é uma equipe, né, por todo o Brasil, então eu vi que a Isabel entrou e está dando esse auxílio, né, que está dando as respostas aí, para quem está fazendo as perguntas, ela já está auxiliando. Muito obrigada, Isabel. E a questão da acessibilidade, né, no resort a gente tem apartamento adaptado, né, na parte das suítes, tá? E aí consegue ter acesso à parte da área social. A gente tem um dos carros que é adaptado para a cadeira de rodas, né, para o deslocamento interno, tá? E aí, só com exceção de um ou outro local dentro do resort que vai ter por exemplo, a tratoria, ela tem escada para acesso, mas na parte da área social, os demais restaurantes, tudo o acesso é facilitado, né? Com a rampa ele consegue acessar, tem elevador também na área social, então consegue circular normalmente, tá? Só tem que verificar esse caso na reserva, né, dessa questão do apartamento adaptado, verificar a disponibilidade
na solicitação de reserva para a gente já estar reservando esse apartamento. Ah, que ótimo, né? Muito bom, bom saber, né? A gente tem também uma todos, cadeira de rodas. Todos têm acesso. A gente tem uma cadeira de rodas também no resort, às vezes se alguém que não é cadeirante, mas né, precisa de um auxílio em algum momento lá no resort, a gente também tem à disposição. Legal, legal. Bom, vamos para a próxima pergunta, tem várias aqui para você responder, né? Conta pra gente sobre o Costão Safe. Agora a gente vai entrar nessa questão do Costão Safe, né, que eu acho que é muito importante, né, e aí eu queria que você contasse pra gente os procedimentos criados pelo Costão do Santinho com relação à segurança, que nós vamos também divulgar o vídeo, mas eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. Foi ótimo, assim, tá esse final de semana, porque eu pude vivenciar, né, então nada melhor para estar falando. O Costão tem uma preocupação muito grande em garantir, né, a segurança e saúde tanto dos nossos hóspedes quanto dos nossos colaboradores, tá? Então, foi montado todos os protocolos de segurança, né, e o Costão Safe, então, criada essa, né, a marca Costão Safe de todos os protocolos. A gente tem, na chegada ao resort já, a gente tem um túnel de ozônio, tá, que são pequenos jatos, né, você permanece ali 15 a 30 segundos para desinfecção, tanto da roupa, sapato, quanto da mala do hóspede, tá? Esse túnel de ozônio a gente tem para os hóspedes, né, na entrada da recepção, a gente tem para os automóveis que entram no resort, tá? E tem para os colaboradores. Então, para entrar no resort, todo mundo passa por esse túnel de ozônio para desinfecção. Tá? Esse é o primeiro, né, logo na chegada. Na recepção ainda a gente tem a medição de temperatura, tá? E dispensers de álcool gel na recepção e por todo o resort, né? Que é a questão da higienização o tempo todo. A questão do check-in, a gente então tem web check-in, né, orienta todos os hóspedes para fazer esse web check-in, para não ter que permanecer na recepção, que aí na chegada da recepção eles recebem somente o envelope, né, com os cartões do apartamento, que é a chave do apartamento, já higienizados. Tá? As nossas... Desculpa. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Esse web check-in, ele é feito quanto tempo antes do hóspede chegar? Ele tem algum tempo? A partir do momento que você fez a reserva, já é possível fazer o web check-in ou tem um período para ser feito? Não, a partir do momento em que está efetuada já a reserva, né? Está confirmada com pagamento, já pode estar efetuando, tá? Que aí já tem um número, pelo número da reserva já consegue fazer esse web check-in, tá? Para facilitar. E aí, tanto web check-in quanto check-out, tá? Check-out também, o hóspede pode estar fazendo online, né? Já recebe, se tiver algum consumo extra, como é all inclusive, né? Tá tudo incluído o tempo todo. Mas se tiver algum consumo extra, às vezes de spa, boutique, né? Ele recebe o extrato da conta. E se quiser já cadastrar o cartão para pagamento online, já efetua, que aí não precisa nem estar passando na recepção no momento do check-out. Tá? A parte de deslocamento dentro do resort, então a gente tem, né, os carros e vans dentro do resort, tá? Com higienização constante, então a cada circulação que ele dá no resort, o motorista faz toda a higienização com produtos, né, autorizados pela Anvisa, tá? Então faz a higienização de todos os bancos, né, os locais onde você pega para entrar no carro. No carro a gente tem a marcação de assentos, então o número de assentos foi reduzido, né, para manter o distanciamento dentro do carro. Claro que famílias, né, aí conseguem ficar próximos, mas se não for família tem que ter esse distanciamento.
A questão dos apartamentos, tá? Nos apartamentos, a gente tem um lacre de segurança na chegada ao apartamento. Então, quando você chega, o seu apartamento está lacrado, uma etiqueta do Costão Safe, né? Que para entrar no apartamento você vai ter que romper esse lacre, né? E aí garante que o seu apartamento foi higienizado, né? E está pronto para o check-in, para a entrada do hóspede, né? No apartamento, a limpeza também é toda feita com produtos, né, autorizados pela Anvisa, tá? A roupa de cama, né, o enxoval, todo higienizado já na lavanderia e ele já vem embalado, tá? Pronto para a chegada do hóspede. Então, ele é embalado e lacrado, tá? Toda parte de toalhas, né, as toalhas. E a questão do apartamento, até da limpeza, né? A gente tem duas equipes. A gente tem uma camareira que vai entrar para retirar a roupa de cama suja, né? E fazer essa limpeza do apartamento. E a gente tem uma outra nova que aí entra com a roupa de cama, né, higienizada, para limpeza final antes do hóspede, tá? Uhum. Essa questão até da limpeza dos apartamentos, a gente até aconselha assim, vai ficar 2 ou 3 noites, a gente não faz a limpeza todos os dias, justamente para não ter essa circulação dentro do apartamento. Não, mas eu faço questão que seja limpo todos os dias, não tem problema. Aí vai agendar um horário com a governança, né? Para que não esteja no quarto, e aí eles fazem toda a higienização e limpeza. Tá? Isso é ótimo. Eu acho que até é uma coisa que vai mudar um pouquinho, né? Dessa questão das pessoas às vezes quererem manter o seu quarto, né, depois de entrar da forma que ele estiver, para não ter essa circulação, né? Então, isso é algo que possa ter sim, as pessoas, os hóspedes podem querer sim que não tenha, né? Como você colocou, deixam à vontade para poder essa escolha ser feita pelo hóspede. Claro, vai de cada um, né? E aí, assim, no resort é necessário o uso de máscara, né, o tempo todo, tanto na área social quanto nos restaurantes e tudo. Tá? A gente tem, então, os totens com álcool em gel por todos os espaços do resort mesmo, que você aciona com o pé mesmo, né, para não ter contato, tá? A parte da área social. As piscinas, né? Que é uma grande dúvida do pessoal. Mas como é que vai ficar a piscina? Então, assim, a água não tem problema da contaminação em função do cloro. Mas a piscina tem a questão das bordas, né? Da piscina, que pode ter algum contato ali. Então, a piscina foi feita marcações dentro da piscina, como raias, assim, para nadar, só que são, né, espaços delimitados dentro da piscina, tá? Que aí só é utilizado cada quadrado pela família. E aí, a cada troca de família, a gente faz toda a higienização da borda, né? E dos locais que possam ter algum contato, para garantir essa tranquilidade também na piscina, tá? Então, tanto a piscina externa quanto a interna, né? Tem esse protocolo aí. Se por acaso tiver esse final de semana, até assim, estava com uma ocupação boa e eu não presenciei nenhum momento que tivesse hóspede aguardando, né? Mas se for necessário, é agendado o horário, tá? Para utilização da piscina, né? E a mesma coisa na academia também, tá? A gente tem um agendamento de horários, né? Tem um monitor que fica controlando isso. E aí vai utilizando cada hóspede por vez, com toda a higienização de equipamentos e do local. Tá? Ótimo. Não, e assim, o que acontece? Você até colocou, não tinha ninguém realmente esperando, né? Mas também os hotéis, eles estão com a capacidade reduzida, né? Então, que isso fique bem claro aqui, né? Os hotéis não estão podendo ter 100%, né? Algo que vai ser uma progressão, né?
Aham. Então, agora, no momento, o hotel ele não tá 100%, Isso. correto? Isso, exatamente. O máximo que ele fica é 40%, né? É Uhum. 50%, que é o autorizado, mas o Costão está mantendo aí 40% de ocupação, justamente para garantir essa tranquilidade para os hóspedes, né? E aí até a questão, assim, tanto de restaurantes, né? Então, os restaurantes a gente teve que reduzir o número de mesas para garantir Uhum. o distanciamento dentro do restaurante, né? Então, é importante esse número reduzido também de hóspedes, justamente para não gerar espera nem nada disso. Então, no restaurante a gente tem essa parte, né, as mesas foram todas espaçadas, né, foram tiradas as mesas do restaurante para garantir maior espaço entre elas. A gente tem um garçom que fica responsável por uma área específica, para ele não ter circulação por todo o restaurante, tá? Cuida Ótimo. de algumas mesas específicas. E a gente tem estações, tá? Que são servidas por chefe para auxiliar e diminuir o número, né, porque assim, o nosso restaurante principal era todo buffet. Com esse ajuste Uhum. foi necessário, né? A gente até adaptou alguns buffets com vidro para que não tenha problema da contaminação e tem a utilização, se em algum momento que é necessário, né, tocar em algum local, a gente tem o uso de luvas plásticas e álcool gel para o hóspede já no momento, né, de acesso, já está fazendo a higienização e colocar as luvas para utilizar, né, o pegador, toda a parte de tanto de nas refeições quanto na sobremesa e tudo isso foram feitos em porções menores, né? E o que Uhum. pode ser as sobremesas mesmo em potes, individualmente, tudo isso para minimizar qualquer contato. Tá? Isso é É, ótimo. E eu acho que isso também, Vanessa, é uma coisa que até eu acho que veio para ficar, né? São melhorias que provavelmente a gente vai a ter, porque realmente era uma coisa que todo mundo tinha contato, né, com a comida, e eu acho que agora os hóspedes vão até gostar mais, né? De você ser servido, de isso. você ter porções menores, né? Como você colocou. Até virou um serviço diferenciado para o hóspede, né? Sim. Ele não perde em nada com All Inclusive, porque a gente manteve Uhum. tudo, mas com mais cuidados ainda e mais qualidade, porque foi a grande preocupação, assim, por isso esse um mês que ficou de treinamento de todos os funcionários, né? E o chefe pensando em tudo que podia fazer para que o cliente se sentisse ainda mais satisfeito, né, no resort. Tá? Com certeza. Com certeza. Bom, vamos falar também que eu acho que a grande dúvida, né? As pessoas também já estão já querendo viajar. A gente já está aí quase 4 meses, né? Desde março. Então, muitos já estão se sentindo mais tranquilos para poder começar a viajar agora em julho. E aí eu queria que você falasse para a gente da promoção de julho, né? Como é que está funcionando agora e desse para a gente essa orientação aí sobre isso. Tá, exatamente. Tem hóspedes, né, clientes que já estão prontos para viajar agora, estão mais seguros, querendo viajar, realmente precisando, né, com saudades. E tem outros que vão acabar esperando mais 1 ou 2 meses, mais próximo do final do ano. Então a gente tem diversos pacotes aí, promoções, né, para os clientes. Para julho, a gente está com uma promoção especial, né? Que inclusive Uhum. vocês estão divulgando aí nas redes sociais da The Best, né? A gente tem aí tarifas especiais, tem alguns apartamentos que aí acomodam até 2 crianças, a gente está dando 2 crianças free até 11 anos, então pode estar consultando esses pacotes, né? A gente tem pacotes aí a Uhum. partir de R$ 719 a diária do apartamento duplo. Então, all inclusive, vale muito a pena, com Com toda a certeza. estruturação. E para estar né, num dos melhores resorts de praia do Brasil, tá?
E ao inclusive, né? Então, assim, isso melhor ainda, né? Porque realmente é um preço excelente. A gente hoje divulgou, a gente tem grupos, né, no WhatsApp, né, de transmissão, né, de promoções. Então, já fez o maior sucesso. A gente vai divulgar também aqui no Instagram. Então, acho que vale a pena as pessoas saberem, sim, né, que tem esse tipo de tarifa e que, de repente, nunca teve, né, uma tarifa assim tão legal, né, para esse período de férias, né, de julho, vamos dizer assim. Alguns colégios vão estar de férias, outros não, mas é uma tarifa maravilhosa. Exatamente, é. E aí, pensando justamente nisso, que você falou, tem um colégio que vai estar de férias, o outro não, ou não decidiu Vanessa? ainda se vai. Oi. A gente já está com o nosso horário. Bom, voltou. Fala. Tudo bem? Oi, voltou. Então tá Fala bom. pra gente. Então, assim, justamente isso. Tem escolas que ainda estão decidindo se vão fazer férias, né? Outras vão, outras não. Então, pensando nisso, né, o Costão montou uma programação especial para julho, tá? Uhum. A gente sempre tem uma atração em julho. Esse julho vai ser o Costão Camp para as crianças. Então, são com atividades de acampamento, justamente para estarem ao ar livre, ter essa questão do distanciamento, né? Então a gente está com uma programação muito legal, tá? Inclusive as crianças que a partir de 7 anos se sentirem tranquilos para dormir, a gente tem uma noite que eles podem dormir na barraca, tá? Barraca individual, né? Com toda a higienização para cada criança. E eles têm atividades o dia inteiro. Então, aprende a pescar, aprende a fazer fogueira. Olha, eu vi esse período de julho, eu vi as crianças lá correndo, no final de semana passado que eu estava, tudo enlouquecidas com as brincadeiras, né? E mantendo esse distanciamento necessário. A gente está também com o cinema ao ar livre, né? Então, justamente para ser em local aberto, maravilhoso, fica aqui próximo das suítes, né, do Hotel Internacional. Então, ainda se for à noite, tem uma noite estrelada, se não tem o visual da praia, fora o cinema, né? Então, tá uma proposta bem legal para julho também, tá? E para as crianças que tiverem aula, a gente tem uma monitoria. Tá? A gente Olha! Que legal! Assim, a gente escutem aí, hein, pais. É importante. A gente está 3, 4 semanas, né? 3, 4 meses, né? Dentro de casa e trabalhando e sendo professora. Então, o Costão pensou nisso. A gente tem uma monitoria para as crianças. Então, cada um leva o seu computador, né? Mas é um espaço com Wi-Fi, com todos os materiais necessários e com acompanhamento de uma pedagoga para as crianças poderem assistir às aulas, né? Enquanto o pai relaxa e descansa um pouquinho. Que maravilha, olha. Os pais estão precisando disso, Vanessa. Então, eu sei bem, eu também, né? Estou precisando. Aqui também. É uma ótima ideia. Então, aproveitar aí, ó, 2 crianças free e ainda com monitoria e com uma programação muito legal. Vale a pena aproveitar, né? Fora isso, fora o período de julho, a gente tem os pacotes temáticos, né? Então, que a gente falou. Os pacotes temáticos a gente tem para diversos perfis. Então, a gente tem para terceira idade, tá? Com baile todas as noites, vai ter show do Aguinaldo Raiol, que é o Costão Primavera e o Costão Alegria. A gente tem o Rock Weekend, para quem gosta aí de shows, né, e tudo. Então, a gente vai ter J Quest, Nenhum de Nós e Raimundos, shows do Rock Weekend, vai ser de 1º a 4 de outubro. Para quem gosta de corrida, a gente tem Montandu, com percursos de 9 até 62 quilômetros. Então, para quem gosta de correr, vai correr com esse visual maravilhoso. E aí, esse é de 27 a 29 de setembro. Tá? A gente tem também aí Natal,
o Natal, a gente tem um Natal mágico no Costão. Então, chegada do Papai Noel de helicóptero, coral natalino, banda do Papai Noel, a ceia toda especial de Natal. Esse ano a gente vai ter show da família Lima no Natal, tá? Então, é um período que tem tido muita procura por famílias, né? Que aproveitam e vão para lá comemorar o Natal e com toda essa programação especial. E com toda a tranquilidade, né? Com toda a tranquilidade que o resort está oferecendo. Com estrutura, com atividades para todos, né? E ao mesmo tempo um descanso merecido. E para quem quiser também tem o Réveillon, né? A virada do ano. Que até eu falo, nada melhor do que ser na Ilha da Magia. Essa virada de ano para 2022. Essa vai ter que ser especialíssima, Vanessa. Essa porque eu costumo dizer que 2020 não virou. A gente vai para 2021. Eu até falei 2022. 2021, né? 2020 não valeu, então tá todo mundo falando, né? Então, 2021, a virada, né? Então, na Ilha da Magia, como é conhecido Florianópolis, a gente tem uma ceia de Réveillon especial, queima de fogos de frente para a praia, na beira da piscina. Vai ter show do Luan Santana nesse Réveillon. Aí, então já até deram um spoiler aqui, ó. Antes de você falar, já colocaram aqui. E o Luan Santana? Tá aí, Luan Santana no Réveillon. Isso aí. Então, tem a programação toda completa, né? E para agradar a todos. Então, quem gosta de música, quem não gosta, quem gosta de corrida, pode optar o melhor pacote aí e fechar com a The Best. Opa! Agora, você não falou de um que eu sou, assim, fã, que eu quero realmente um dia estar indo. É verdade. Não é? Lembrou? Foi uma ótima lembrança, porque são tantos pacotes que eu venho me perdendo aqui, mas a gente tem o Baila Tem vários. O Baila Costão é um pacote maravilhoso de dança, né? Com aulas de dança durante todo o dia e os bailes à noite. Ele é um pacote que normalmente acontece em julho, né? Só que esse ano, em função da pandemia, a gente acabou alterando a data. Ele vai acontecer de 6 a 13 de dezembro. Então, um período ótimo. O pessoal vai lá, verão, fica dançando bastante no resort. E aí a gente tem a opção de pacote de 3 e de 7 noites. Quem tem disponibilidade fica mais tempo, dança mais ainda. Quem não pode, vai no pacote quinta, domingo e aproveita também bastante. Isso é o máximo, que são vários professores. Eu faço dança de salão, né? Já falei com a Vanessa já algumas vezes, né? Inclusive já fui, né, da companhia do Jaime Arocha, né? Então esse Baila Costão, ele tem o Jaime Arocha, né? A ida dele com professores, né, também renomados aí, né? Então é algo assim para quem gosta de dançar, né? E assim, deixando até claro aqui, porque assim, a gente fala em dança de salão, as pessoas já logo pensam, a dança de salão, né, vai ter pessoas mais idosas. Não. Tem muita gente jovem fazendo, eu faço, e assim, né, a maioria da minha turma não são pessoas mais velhas, nada contra, mas é só para desmistificar isso, né? Não, exatamente, foi ótima lembrança, porque eu até falo assim, o Baila Costão, ele tem de 15 a 90 anos. Então, assim, 15 não. A minha filha tem 10 anos e ela faz. Olha só, então. De 10 a 90 anos, então. Mas é para todas as idades mesmo. E o pessoal se diverte muito. E aí, com a presença do Jaime Arocha e professores renomados aí de todo o Brasil, né? Então, para quem não sabe dançar, aprende lá. Para quem sabe, curte muito. E arruma um parceiro, né? Com certeza, porque sempre nesses bailes, né, para quem não conhece, sempre tem os monitores, né? Tem os monitores para dançar. Enfim, a gente já está com o tempo aqui, já está com o tempo no cronômetro aqui para desligar a gente. Então, eu queria me despedir de você, agradecer, né, pela essa participação maravilhosa.
e vou deixar você falar antes que acabe o tempo aqui. Então, só agradecer mesmo, né? A gente está à disposição aí para esclarecer dúvidas e tô torcendo